Agora vocês podem se assentar. Já estava sentada, né? Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Pai, ministre os nossos corações. Que não seja eu, que não venha do meu conhecimento nada, mas que venha de Ti. O que o Senhor quer ministrar a cada coração, que seja ministrado agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos prestar atenção. O assunto que eu vou trazer é este: vivendo o reino. Louvado seja Deus. Todo espírito de sono agora eu amarro em nome de Jesus. Desatenção, conversa, seja amarrada agora em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus falar com você. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita assim comigo. E nos constituiu reino e sacerdotes. Glória a Deus. Eu tive uma experiência com o Senhor essa semana, onde Ele me mostrou algumas coisas. E foi uma experiência longa, de 2 horas. Deu para eu escrever 6 folhas. E Ele me mostrou como funciona o reino. E me deixou tudo tão claro. Em Mateus 6:33 está escrito assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Senhor nos diz que nós devemos buscar o reino. Sabe o que é buscar? Abaixa um pouquinho o som aqui, por gentileza. Buscar o reino. O Senhor está nos dizendo que nós temos que ter sede por conhecer mais do reino. A gente quer aprender sobre tanta coisa e a gente não sabe muitas vezes sobre o reino do nosso Deus, do nosso Pai. Como funciona esse reino? Quais são as diretrizes desse reino? O que eu preciso fazer nesse reino? Quem entra nesse reino? Não é? Em primeiro lugar, que nós vamos desvendar hoje é: onde está o reino? Em Lucas 18:20 está escrito assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus. Abaixa mais um pouquinho o som, por favor. Ô vida, coloca outro, que esse tem muito teclado. Se tiver só um pad assim, ó. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha para o teu irmão e diz assim: o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Os fariseus estavam procurando, eles queriam encontrar algo em Jesus. Aí. Isso, abaixa só mais um pouquinho. O reino de Deus está dentro de nós. Isso fica um pouco confuso para você? Porque para mim ficava. Quando a gente tenta entender com a nossa ótica da carne, a gente não entende.
Mas olhando pelo reino do Espírito, pela ótica espiritual, nós entendemos que esse reino é um reino que já existe e ele é o reino do Espírito. Haverá sim o reino, a Nova Jerusalém que desce aqui para a terra, mas já há um reino de Deus e está dentro de nós. E o reino de Deus também não é uma igreja assim, ó, não é as paredes, porque talvez você tenha confundido e achado que estar no reino de Deus é estar dentro de uma igreja de 4 paredes. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é uma igreja, mas é o que a igreja faz. O reino de Deus não é a igreja, mas é o que a igreja, nós fazemos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus veio para trazer essas boas novas. Sabe o que eu vi? Um reino. Um reino onde pessoas trabalhavam, produziam o tempo todo. E depois o Senhor me levou num reino, num lugar muito diferente. Podemos chamar de reino do engano, império das trevas, império do engano. Ali as pessoas são enganadas. Abaixa mais um pouquinho. As pessoas ficam neste lugar enganadas, achando que a vida delas está ótima, mas na verdade é uma terra seca, cheia de pedras, uma atmosfera marrom, cheiro de lixo, lugar horrível. As pessoas que ainda não encontraram o reino de Deus, elas têm uma vida de tristeza. E muitas delas são levadas até a loucura, porque são encarceradas. Mas no reino de Deus, as pessoas que conseguiram entrar no reino, são pessoas que produzem, e elas produzem alegria no Espírito. As pessoas saem do reino do engano se elas quiserem. Mas muitas não querem porque elas precisam morrer para entrar no reino de Deus. Elas precisam entrar num caixão para morrer, para entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus diz que para entrar no seu reino é necessário nascer de novo. É necessário deixar as velhas práticas, é necessário deixar o pecado, a imoralidade sexual, o vício, tudo que desagrada. Então tem pessoas que estão na igreja, mas não vivem o reino. Ainda estão no império das trevas. Ainda estão amarradas. Porque não quiseram matar a si mesmo. Você quer servir ao Rei dos Reis, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar os seus desejos carnais e morrer. Morrer de fato. Nascer de novo e entrar no reino. Muitos crentes aceitaram a Jesus, foram salvos, mas ainda não são reinantes, não estão no reino. Porque não entenderam como o reino funciona. Está entendendo? Muitos crentes aceitaram a Jesus, batizaram, são salvos, mas ainda não estão no reino. Porque estão com a mente cauterizada, religiosos. E não entendem que como filho eu posso acessar o reino e eu tenho responsabilidades,
e também tenho acesso a riquezas do reino. Essa semana, alguém comentou que eu prego muito sobre prosperidade, que eu deveria pregar mais sobre arrependimento. Eu prego pouco sobre arrependimento, gente? Quem caminha comigo, eu prego pouco sobre arrependimento? Todos os cultos é falado sobre arrependimento. Mas eu prego também sobre a prosperidade, porque eu entrei no reino e eu consegui chaves para acessar a prosperidade. O filho, ele tem direito a muitas coisas. Não aceite as mentiras de Satanás dizendo que você não pode viver. Enquanto Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, onde Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. As chaves do reino dos céus foram nos dados, e o que ligarmos na terra será ligado no céu. A chave dos reinos dos céus foram dadas para Pedro e para a igreja. O que nós ligamos na terra também é ligado no céu. Quando nós declaramos, fazemos orações, e essa é uma chave poderosa, a oração de um filho, a oração de alguém que entrou no reino e tomou posse de quem ele é, faz um estrago no mundo espiritual. De quantas coisas eu tomei posse, porque eu entendi quem eu era no reino. Nós somos súditos, sim. Nós somos servos, sim. Mas também somos filhos. No reino de Deus nós devemos trabalhar. Eu vi muitos trabalhando. Uns produziam roupa, outros sapatos, outros suco, outros leite, outros joias. Diferente do império das trevas, onde parecia que tinha gente ficando cheio de loucura, doenças psicológicas, de tão aprisionada que estava a mente. Eu tenho atendido muitas pessoas nas últimas semanas com esquizofrenia. E sabe o que eu tenho percebido? Que Satanás, ele rouba o controle da mente da pessoa. E quando Jesus nos liberta, ele entrega o controle para nós, o controle da nossa mente. O Senhor quer que você entre no reino para ter novamente o controle da tua mente. Sabe, gente? Tira o eco, fazendo favor. Sei que nós passamos por muitas situações de traumas, tristezas, mas nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos tomar para nós esse poder, essa unção de Deus, e pedir alinhamento da nossa mente. O reino de Deus, ele é um reino organizado. A organização vem de Deus. Nós sabemos se uma pessoa está vivendo o reino, se ela é uma pessoa organizada. Se a casa dela é organizada, se as coisas, o carro dela é organizado, a mente dela também está organizada. E a organização é um dos princípios do reino de Deus. Se você está lembrando aí que tem aquele guarda-roupa todo bagunçado, deixa eu falar, isso dá brecha, hein? Isso dá brecha. Maria Mulambo, né? Sujeira, lixo. Nós precisamos proclamar o reino de Deus para essas pessoas que estão vivendo no império das trevas. Nós precisamos ir lá e tirá-las.
Existem os trabalhadores que estão produzindo cura, produzindo libertação. Mas eu quero, em nome de Jesus, hoje, que o Espírito Santo ative, parece que está subindo sozinho o meu microfone, né? Ative o evangelismo, uma unção de evangelismo, em nome de Jesus. Sabe o que eu vi? Um diamante, algo muito precioso, numa água. E quando ela subiu, ela se transformou numa flor. E o Senhor disse assim, eu coloquei essa flor, Ele falou, ande. Quando eu cheguei num pasto cheio de ovelhas, essas ovelhas começaram a vir perto de mim. E o Senhor falou assim, ó, as ovelhas são atraídas pelo cheiro de Jesus. Será que nós temos carregado o cheiro de Jesus? As virtudes de Jesus? Ou será que o nosso colega de trabalho olha para nós e diz, esse daí crente, esse Jesus que ele serve eu não quero servir, porque esse cara reclama da esposa dele o dia todo, o casamento dele é uma droga, o que eu quero com esse Jesus, se ele só reclama da esposa? Eu querer o Jesus dessa mulher que fala tanto palavrão, ela é pior do que eu, que não sou crente? Ou será que nós somos os julgadores? Pois quando chega alguém com um pecado, ao invés de nós abraçarmos, nós expulsamos diante da nossa presença, porque somos santos demais. Que o Senhor nos confronte com essa palavra. Aqui na igreja, que venha todo tipo de pecador. Que venha os viciados. Que venham os homossexuais. Que venham. Vocês são bem-vindos aqui. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o Espírito Santo trazer conhecimento. Nós, como igreja, abraçaremos a todos. Porque o seu pecado não é maior ou menor do que o meu. Nós temos um Deus que transforma. O reino de Deus transforma. O reino transforma. Porque no reino de Deus é fabricado cura para as nações. Nós precisamos estabelecer como reino 3 coisas: cultura. Como filhos, como embaixadores desse reino, nós precisamos estabelecer cultura, mudar a nossa sociedade com uma cultura diferente. Devemos também estabelecer tecnologias. Nós, filhos do rei, precisamos estabelecer sempre novas tecnologias. Essa função não é de Deus, essa função é dos seres humanos. Os céus são de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Está em Salmos. Os céus dos céus são do nosso Pai, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Satanás, quando Adão e Eva pecam, Satanás quis tomar o domínio para ele. Mas sabe, o Senhor Jesus morreu para nos entregar de novo as chaves. O que antes estava sobre o domínio de Satanás, não está mais. Só estará se nós deixarmos. Só vai estar na mão dele o teu casamento. Só vai estar na mão dele a tua filha, o teu filho, tua empresa. Se você não for lá e falar, aqui não, Satanás. Porque eu me ergo como mulher, como homem de oração, e na minha casa eu não deixo. Eles obedecem, sabe por quê? Em toda a libertação. Nós vemos que os demônios só estão nas pessoas, porque as pessoas deram legalidade. Nesse reino, nós temos as leis do reino.
Se nós formos para outro país, nós precisamos conhecer a lei daquele país, senão nós seremos até presos, né? Se a gente infringir uma lei. Se nós formos para os Estados Unidos, a gente tem que conhecer a lei de lá. Europa, não é? No reino, muitas pessoas não têm vivido a plenitude que era para viver, porque nem conhece as leis desse reino. E aí sabe o que acontece? Todos do reino espiritual conhecem de cabo a rabo as leis do Senhor. Todos os demônios conhecem todinha a palavra de Deus. E conhecem muito bem, porque são milênios. E eles só estão na vida de alguém porque essa pessoa deixou. A hora que a pessoa confessa, se arrepende em nome de Jesus, a gente só fala, sai agora em nome de Jesus. Ele sai. Porque ele não pode mais ficar. Perdeu. A legislação do rei dos reis diz que ele não pode ficar. Expulsamos. Não tem mais legalidade ali. Então muitos crentes não têm vivido o reino e a plenitude da graça, da bondade, intimidade, prosperidade, alegria, experiências com Deus, porque não conhecem as leis, os códigos, os princípios da palavra. Como que chama uma legislação de um reinado? Depois eu vou lembrar. Constituição. A Bíblia é a constituição do reino. Satanás já é um perdedor. Repita comigo. Satanás já é um perdedor. Ele perdeu. Porque até a chave da morte Jesus resgatou. E olha como esse rei é tão bom que ele entregou as chaves para nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As chaves estão em nossas mãos. Nós podemos destrancar as cadeias dos aprisionados. Nós podemos destrancar portas de milagres. Você tem vivido pouco milagre porque está acessando pouco a chave que Jesus já te entregou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Iremos nos levantar e resgatar essas pessoas que estão enganadas, achando que a vida delas está ótima. Ah, tá tão bom beber aqui. Tá tão bom aqui essa balada, fumar. A imoralidade sexual está tão boa. E na noite seguinte, essa pessoa acorda chorando, doente, a alma toda deprimida, cheia de feridas e traumas. Ela não é feliz. Nós, como embaixadores do nosso rei, temos a responsabilidade de mostrar a verdade para eles. Precisamos produzir algo que vai chamar a atenção dessas pessoas. Eu não sei o que você vai fazer no seu trabalho, mas lá, você como um reinante, como um embaixador do rei, você precisa impactar as almas, para elas quererem ir para o teu lado, para elas quererem conhecer o Jesus que você serve. O que você vai falar, o que você vai fazer, o Espírito Santo te dará estratégias. Você só não vai conseguir fazer isso se você ainda não estiver no reino. Se você for uma pessoa religiosa e pensar que somente um pastor pode ir atrás de ovelhas. Só vou falar com quem de fato já está ali com o pé na igreja, já está querendo demais. Quando eu vi essa flor
e as ovelhas vindo perto de mim. Essa flor era lilás, eu contei para vocês, né? Era um diamante, virou uma flor, e esse cheiro atraía as ovelhas. De repente eu vi 3 caminhões cheios de ovelha. E a profetisa que estava escrevendo o que eu estava vendo, ela também viu os 3 caminhões cheios de ovelha. E tinha umas pretinhas ali. O Senhor falou: os bodes pode deixar que eu cuido. Nossa função como igreja, como sacerdotes, porque a palavra diz que nós somos Sabe o que é um sacerdote? Ele religa, ele conecta de novo Deus com as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Então, a nossa função é transmitir o cheiro para que essas ovelhas venham e entrem no reino e comecem a viver o reino e a sua justiça e o Espírito Santo tenham plenitude em todas as áreas da sua vida. E quando você perceber que essa pessoa não é ovelha, não, essa pessoa está muito rebelde. Tem umas ovelhinhas que é rebeldinha mesmo, mas tem umas que de fato é bode. Nós não precisamos nos preocupar, porque Jesus vai cuidar. Talvez você está falando assim: pai, eu vou entregar essa pessoa que eu estava discipulando, está difícil demais, essa pessoa não quer nada com nada. Você já experimentou falar: cuida para mim, cuida para mim, me mostra o que eu tenho que fazer? O Senhor tem os melhores conselhos. Eu tenho feito isso. Antes, alguém falava alguma coisa, eu já metia logo a resposta, porque eu não tenho tempo para perder. Agora, alguém fala algo, alguém manda uma mensagem, eu dou um tempo e falo: Jesus, cuida para mim, cuida para mim. E essa experiência, ela foi tão real, do Senhor falar: eu sinto, o Senhor está mandando esses caminhões de ovelhas para nós cuidarmos. E não é sobre a Aviva. Talvez essas ovelhas virão e ficarão um tempo, comerão desse pasto, ganharão forças, ficarão robustos, e o Senhor vai enviar para outro território, porque no reino de Deus, ele pode ser dividido por territórios. Existe o nosso rei, e ele estabeleceu líderes para cuidar da igreja dele, para cuidar do reino. Então, de repente, as ovelhas vão se alimentar, vão ganhar os nutrientes que elas precisam, porque aqui é produzido vários tipos de alimentos, e depois elas irão para outro reino e espalhar o que elas aprenderam aqui. Está tudo bem. Hoje uma ovelhinha mandou uma mensagem: pastora, estou me desligando, porque agora eu vou numa igreja física. E me apertou o coração, porque eu peguei amor naquela ovelhinha. Eu vi ela todos os cultos no online. Né? Ela veio na conferência, foi batizada por mim, ganhou muita unção, fez o seminário, foi liberta, foi lindo, e ela sempre estava lá. Eu falei: Deus te abençoe, que você seja luz onde você vai, que você cresça, que você expanda, ensine tudo que você aprendeu aqui. Não tem problema. Muitos ficarão e trabalharão aqui, e muitos irão trabalhar em outro território, mas o reino está sendo expandido. O reino está sendo estabelecido. O Senhor, ele precisa de território, e não é território físico, até porque o nosso ministério é muito mais online do que físico. O território que Jesus precisa é as pessoas, são as almas. E as almas são preciosas para Ele. Gente, aquela visão foi tão real, que eu falei: eu vi assim. Ela falou: eu vi 3. Eu falei: pois é, 3 caminhões de ovelha. O Senhor falou isso, aquilo. Dali a pouco eu fui fazer a tarefa com meu filho Pedro, de 4 anos. A hora que eu pego a tarefa, gente, assim, o Senhor confirmando a visão. Coloca aí no telão, fazendo. Olha a tarefa. Ovelha eu já choquei. 3 caminhões na tarefa dele.
Falei, meu Deus, quando o Senhor quer confirmar algo, eu me arrepiava inteirinha. Eu falava, meu Jesus. Porque eu não sei vocês, mas comigo Deus confirma tudo. Uma coisa confirmando a outra. Mais tarde, uma amiga me mandou um dinheiro. E ela falou, seu presente de aniversário atrasado. Por que será que Deus mandou ela me dar o meu presente atrasado, hein? Eu falei, mas olha, é dinheiro demais, eu vou te devolver. Ela falou, não, é isso. Eu falei, não, eu vou te devolver. Ela, não, é isso. Eu falei, meu Deus. Então eu vou comprar uma joia para eu sempre lembrar de você. E quando eu cheguei na loja, eu vi várias peças. Falei, eu quero uma peça especial para eu lembrar dessa amiga, né? E eu peguei uma peça, coloquei, que é inclusive esse anel que eu tô, esse brinco, coloquei. Falei, nossa, que lindo. Aí eu olhei assim e falei, lilás? Eu nunca gostei de lilás. Na hora, veio a memória da visão que eu tinha. O diamante, lilás, não é diamante não, hein, gente? Daqui a pouco tem gente querendo me pegar. É outra pedra. E lilás. Eu coloquei, lembrei da visão. Falei, meu Deus. E são pétalas. Tanto o anel quanto o brinco são pétalas. O Senhor me deixou assim. Ele quis me marcar para eu nunca esquecer. Toda vez que eu olhar para isso daqui, vou lembrar da minha amiga sim. Mas eu vou lembrar do cheiro que eu preciso transmitir. O cheiro de Jesus. Algo tão precioso que eu preciso transmitir para que as ovelhas venham se alimentar. Talvez ficar e talvez ir. Não tem problema. Que o reino seja expandido. Eu quero declarar que você viverá experiências com o Senhor de níveis muito maiores do que eu tenho vivido. Muitas visões, arrebatamentos, confirmações, sinais, maravilhas. Porque é isso que o nosso Deus tem para nós. Eu não aceito menos que isso. Eu quero mais. Eu quero chegar igual Paulo e falar, não sei se foi eu, quem que foi, mas eu estive lá no céu hoje, e eu falei com Jesus, e eu vi Ele, eu pude tocar nele, eu senti fisicamente, fui transladada, não sei se fui eu, quer dizer, não sei se foi outra pessoa, ser bem humilde, igual Paulo, sabe? Deus tem isso para nós. E eu já vou encerrar. O assunto reino, ele é muito mais completo. E talvez eu termine no próximo culto, tá bom? Mas eu quero que vocês acessem o reino. E algo que me deixou muito impactada é que todos produzem no reino de Deus. Todos produzem. Todos estão trabalhando, estão fazendo algo. O Senhor não se agrada do preguiçoso. E eu nem sabia que era essa palavra que eu ia trazer. E o culto de libertação de sexta foi a preguiça, né? Deus já mandou expulsar os demônios da preguiça. Não fique parado. Comece a produzir algo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitos reclamam que eu falo de prosperidade. Mas olha aqui, Provérbios 20:13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique esperto e terá alimento de sobra. Provérbios 10:4. As mãos diligentes lhe trazem riqueza. É do interesse do Senhor que as pessoas do reino produzam riquezas, porque o nosso Deus é Deus, dono do ouro, da prata, de todas as pedras preciosas. Quanto mais eu acesso o reino, mais eu tenho ganhado joias das pessoas. Eu estou ficando impactada com isso. Muito empolgada.
Deus tem mais para você. É necessário, coloque-se em pé, que você desligue paradigmas, crenças que te limitam, que você tire da sua mente, faça uma metanoia. Paulo fala para nós renovarmos as nossas mentes. Precisamos limpar as mentiras que colocaram na nossa cabeça. Nós precisamos desenvolver os talentos, dons, habilidades que Deus colocou em cada um de nós para produzir para esse reino. Eu vou te falar uma coisa. Quando você estiver usando todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades na sua capacidade máxima, você será próspero. E você terá para ajudar outras pessoas. Porque melhor é dar do que receber. Nós, os reinantes, que precisamos cuidar dos famintos, dos que não têm roupa, dos que não têm sapato. Nossa obrigação como igreja, como reino, é essa. Diga assim: Pai, me ajude a desenvolver os meus dons, talentos e habilidades na sua capacidade máxima, porque eu quero produzir, te glorificar através do sucesso. Eita, pastora, falando de sucesso na igreja, sabe o que é um casamento que tem um sucesso? É um casamento pleno, um casamento onde a esposa é fiel ao marido, o marido é fiel à esposa, onde há alegria, não há desrespeito, não há traição. É um casamento de sucesso. Sabe o que é um ministério de sucesso? É um casamento que carrega o Espírito Santo, carrega santidade, justiça, dons. E o sucesso para mim na área financeira, sabe o que é? É você poder morar numa casa que você sente no coração, que você quer morar. Você poder morar num carro, andar num carro que você tem vontade, vestir roupas que você tem vontade e a poder abençoar outras vidas, poder presentear ou poder dar cestas básicas, roupas, ajudar a todos. Inclusive, irmãos, a generosidade é uma chave poderosa para adquirir prosperidade. A palavra de Deus diz que não adianta nós sermos dizimistas e ofertantes e negligenciar o cuidado com os pobres, com os famintos. E essa igreja tem se posicionado. A partir dessa semana, nós visitaremos algumas pessoas que já está agendado, entregando cestas básicas e oraremos, né? Os nossos pastores auxiliares vão orar, cuidar dessas almas. Por que queremos trazer eles para a igreja? Não. Porque queremos que eles sejam salvos, que eles sejam cuidados. Queremos que eles sintam o perfume de Jesus em nós. Se o Senhor quiser que ele venha para essa igreja, amém. Se o Senhor quiser que ele vá para outra igreja, amém. Mas nós cuidaremos dessas pessoas que o Senhor tem nos dado. Agora essa nova visão, amém? Quem são os voluntários que nos ajudarão nessa obra? Levanta assim a mão. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos seus filhos que me ouve nessa hora. Oh, Jesus, coloque em nossos corações a fome e sede
por buscar primeiro o reino. Buscar primeiro obedecer o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Buscar a tua justiça. Obedecer os princípios da tua constituição. Nos revela, Senhor, mais da tua palavra. Nos dê compreensão profunda do que é o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, renove a nossa mente. Renove a nossa mente. Entregue a sua mente para o Senhor Espírito Santo renovar. Senhor Jesus, Tu és o nosso Rei soberano. Nós somos filhos, mas também somos súditos, Seus servos. Queremos servir ao Teu reino. Comece a orar, igreja. Ore ao Senhor, para que Ele te alinhe, te ensine a viver esse reino. Sabe, irmãos, o Rei dos Reis, Ele não pede a nossa opinião para nada. O Rei dos Reis, deixa eu falar uma coisa para vocês. O reino de Deus, ele não é democrático, tá? O reino de Deus não é democrático. Deus não nos pergunta, não nos pede opinião para fazer as leis e princípios dele. Ele é soberano e nós devemos obedecê-lo. Como filhos e como servos. Então, se nós estamos no reino, nós devemos andar em obediência. Muitos não têm entrado no reino porque não têm obedecido aos comandos do Senhor. Não têm sido obedientes. Pode soltar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, fidelidade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os
bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Rei das nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, completamente a nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Somos Teu, Senhor. Pai, nos ajude a produzir nesse reino, para que mais pessoas sejam alcançadas. Transforme hoje a nossa mente, Espírito Santo. Transforme hoje a nossa mente. Ele já venceu. Ele venceu todo o domínio. Está em tuas mãos todo o poder, toda a glória. Está nas mãos do nosso Senhor. Não andaremos em trevas. Não andaremos em escuridão, em miséria. Não andaremos, eu declaro em nome de Jesus, sob divórcio, falência, mentiras, enganos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que cai por terra toda mentira de Satanás que estava impregnado nas mentes agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O domínio está nas mãos do nosso Rei. E Ele nos entregou a chave. Então eu quero que você agora levante suas mãos e comece a declarar a restauração da tua casa, da tua empresa, da tua família, do teu ministério. Comece a tomar posse. Toma posse de tudo que o Senhor tem ministrado ao teu coração agora, em nome de Jesus. Toma posse do cumprimento das promessas, porque a mentira de Satanás está caindo por terra agora, em nome de Jesus. A mentira de Satanás agora, toda seta inflamada que está na mente agora, seja destruída, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera a tua mente para o Senhor Jesus tocar. Fala, pode acessar, Senhor. Pode acessar minha mente.
para que as mentiras de Satanás sejam agora destruídas. Destruídas em nome de Jesus. Reina em nós, Senhor. Reina em nós. Reina em nós. Reina em nós. Reina em nós. O Senhor é Rei dos Seis nessa igreja. O Senhor é Rei dos Seis na nossa vida. Reina em nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha sobre nós o teu reino nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, pra dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça